Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo vou falar sobre regressão linear. Então aqui a ideia é dar uma visão geral sobre esse assunto, que é um fundamento, uma base bem importante dentro de ciência de dados para modelagem preditiva. Então eu vou falar aqui um pouquinho de teoria e também um pouquinho de prática. A gente vai ver um exercício aplicado usando aí dados reais. Então vamos começar aqui pelo primeiro tópico, entrando nas definições. Então vou usar aqui, antes de tudo, algumas referências, né? O livro do professor Hindman, que dá uma introdução ao assunto, e para quem quiser ir mais a fundo, pode olhar também o livro do Woodrich, que é um livro-texto a nível de graduação. Então, o que é a regressão linear? É basicamente uma forma de você relacionar duas ou mais variáveis. Então, imagine aí que você quer explicar ou prever o preço de um determinado imóvel, e aí você quer utilizar para precificar esse imóvel a área que esse imóvel possui. Então você pode utilizar a regressão linear para fazer isso, relacionar o preço do imóvel com a área deste imóvel. Então a regressão linear ela faz justamente isso, ela combina linearmente, né, variáveis para explicar e relacionar essas variáveis. Você vai ter uma variável que está sendo explicada, no caso o preço do imóvel, e variáveis que estão explicando essa sua variável. Então a gente comumente chama aí com as nomenclaturas, né, de y, a variável que a gente quer explicar. Ela vai ter geralmente o nome de variável dependente, e variável x, as variáveis que estão explicando y, que são as variáveis independentes. Então, além de previsão, a gente também vai ter outras aplicações, como análise de relação entre as variáveis, análise de tendência, análise de elasticidade. É muito comum, né, esses tipos de análise dentro de economia, certo? Então, a gente vai ter na regressão linear vai ser representado geralmente por uma equação, certo? E no lado esquerdo dessa equação é a variável que a gente está tentando prever, explicar. Ela vai ser ali a variável, o símbolo y. No lado direito, depois do igual, entra as variáveis que estão explicando y, certo? Então, vai ser as variáveis independentes. Então, entendido essas nomenclaturas, esses conceitos básicos, de repente, para quem não sabe, isso é importante. Vamos entrar agora na mecânica da regressão linear. Então, vamos começar aqui com a regressão linear simples, que é o caso, como o nome diz, mais simples. Então, imagina que você tem duas variáveis, uma variável y, uma variável x. Variável y, vamos tomar como exemplo aí, que é o preço dos imóveis da sua cidade, e a variável x é a área que cada um desses imóveis possui. Você plota esses dados num gráfico de dispersão, vai ter aqui os data points, né? Vamos supor que seja desse jeito aí. Então você quer relacionar essas variáveis para tentar prever y, tentar prever preços de imóveis na sua cidade. Então é um caso que você pode aplicar regressão linear, certo? Então como que a regressão linear funciona? O que ela tenta fazer? Você poderia tentar prever, né, o preço do imóvel basicamente traçando aqui uma reta, né? E aí, com essa reta, isso vai te ajudar, né, a prever o preço do imóvel com base aí na área desse imóvel. Então, quanto maior aqui for a área do imóvel no eixo X, maior a princípio seria o preço do imóvel. Não é uma verdade global, universal, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui nesses dados, a ideia seria essa. E é justamente isso que a regressão linear vai procurar fazer. Só que aí vai existir várias retas que você poderia traçar neste gráfico aqui. Poderia ser essa reta aqui em cima azul, essa reta aqui do meio verde e essa reta aqui de baixo vermelha, ou poderia ser uma reta horizontal, ou poderia ser uma reta vertical, ou poderia ser infinitas retas que você poderia traçar aqui nesse gráfico para relacionar essas variáveis. Então, a regressão linear, ela procura encontrar, entre aspas, a melhor reta que vai relacionar estes dados.
E aí, observando aqui esse gráfico, você poderia intuitivamente pensar que de repente a melhor reta que explica essa relação entre essas duas variáveis aí é essa reta do meio, essa reta verde. Por quê? Você pode também intuitivamente pensar que é a reta que menos se distancia da maioria das observações dos pontos de dados, vamos dizer assim. Então, é a reta que está mais próxima da maioria das observações, está menos distante, né, da maioria das observações. A reta aqui do topo, de cima, ela está muito longe, né, dos dados aqui de baixo. E a reta da vermelha aqui de baixo é vice-versa. Então, a reta do meio aqui, ela é que, vamos dizer assim, performaria melhor. E é exatamente isso que a regressão linear vai fazer. Ela vai procurar representar, encontrar uma reta, né, para relacionar esses dados, de forma a minimizar a distância, né, entre cada um dos pontos de dados que a gente tem no exercício aí de regressão linear que você estiver fazendo, certo? Então, essa é a ideia intuitiva de regressão linear. Agora, vamos um pouco mais de formalização. Então, o modelo de regressão linear ele vai ser representado por uma equação, como eu falei. Ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. No caso de regressão linear simples, né? A variável do lado esquerdo é a variável dependente. A gente vai ter um termo aqui, beta zero, é um coeficiente, chamado de coeficiente de intercepto, mais então, uma combinação linear, um outro termo aqui, que é um beta 1, é o coeficiente de inclinação dessa reta. Então, beta zero é onde a reta está cruzando aqui o eixo y. O beta 1 é a inclinação da reta. Esse beta 1 vezes a variável x, então vezes a variável aqui, por exemplo, a área do imóvel, mais um outro termo, que é um termo chamado um termo de erro. Então é aquilo que o modelo, você pode pensar que é aquilo que o modelo não consegue explicar dessa relação, certo? E aí, esses termos aqui, betas, né, que são esses coeficientes, eles não são conhecidos, né? Você sabe o valor de y, você sabe o valor de x, você tem dados, né, referente a essas variáveis, e o seu propósito de utilizar a regressão linear é encontrar esses valores de beta 0 e beta 1. Eles não são conhecidos, né, como eu falei, eles precisam ser estimados. Então, quando a gente está fazendo uma regressão linear, a gente está estimando estes coeficientes, a gente está obtendo uma estimativa para estes valores. Então, são números, né, que a gente coloca aqui no lugar desses dois termos, né, para obter uma estimativa, uma previsão para y, certo? Então, é uma estimativa, né, não é um número, vamos dizer assim, verdadeiro. Aí entra aquela questão, né, da estatística, né, de população versus amostra. Acredito que se você está aqui nesse vídeo, você já deve saber dessa questão. Então, é importante frisar que vai ser uma estimativa. Então, pode ter incerteza associada a essas estimativas, certo? E aí, representando esses termos aqui em um gráfico, né, a gente teria mais ou menos isso daqui. Então, a reta que a gente traça da regressão linear vai ser o resultado do beta 0 mais o beta 1 vezes o x. Então, somente isso daqui, essa formulazinha aqui, desenha para a gente, né, se a gente substituir, a gente estima a regressão linear, encontra valor para beta 0, encontra valor para beta 1, e multiplica esse beta 1 pelos dados da variável x, só com isso a gente já consegue traçar essa reta aqui no gráfico, certo? E aí na visão da regressão linear, né, cada ponto de dado aqui vai ser resultado dessa expressão aqui que eu mostrei acima, que é o beta 0 mais o beta 1 vezes x, mais um termo de erro, um termo aleatório de erro, né, que o modelo não consegue, que é o que o modelo não consegue explicar. Então, esse termo de erro, ele vai ser a distância entre o ponto de dado e a reta. Então, se você passar esse beta 0 mais beta 1 vezes x para o lado esquerdo, você fica com o termo de erro igual y menos
abre parênteses, beta 0 mais beta 1 vezes x, fecha parênteses. Então o erro é igual à diferença entre o que foi observado com o que foi previsto. Então, aliás, essa distância, né, que o modelo tenta minimizar ao máximo aí dentro da regressão linear, certo? Então, acho que é interessante você saber que é justamente isso, né, que a gente vai estar procurando fazer, minimizar essa distância do que foi previsto com o que foi observado, certo? Aí a gente vai ter o caso da regressão linear múltipla, né, que é quando a gente tem mais de uma variável no lado direito, né, e aí vale basicamente tudo que eu acabei de apresentar de maneira bem introdutória, né, é a mesma ideia, certo? Só entra aqui no caso algumas premissas adicionais, né, que vamos ver aqui algumas delas, não todas, tá? Agora. Então, a primeira premissa desses modelos de regressão linear é de que a equação que você está tentando estimar, ela representa a realidade. Ela representa aí a população, né, sobre a qual você está fazendo uma inferência, certo? Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre o termo de erro. Então, o termo de erro, existem várias premissas, né, que o modelo dá, né, que é assumido, né, que esse termo de erro se comporte de determinada forma. Então, a primeira coisa, o termo de erro, a esperança do termo de erro é que ele tenha média zero. Caso contrário, você vai ter sistematicamente aí, uma previsão gerada pelo modelo que vai ser tendenciosa, então ou para cima ou para baixo, né? Em qual sentido que for. A outra coisa, os termos de erros eles não são autocorrelacionados, então, principalmente para séries temporais, isso é um problema comum, né, a autocorrelação. Então, um termo de erro, vamos exemplificar aqui. Então, esse termo de erro aqui, ele não é correlacionado com o próximo termo de erro aqui que está do lado dele. E assim por diante. Então, cada termo de erro aqui não tem correlação entre si. Então, essa correlação não existe. É a suposição do modelo. E terceiro ponto que vale destacar também é que os erros eles não têm relação com as variáveis do lado direito, as variáveis x, as variáveis independentes. Então, são todas premissas do modelo. Tem outras, tá? Mas a gente não vai entrar aqui tanto nesses detalhes mais técnicos, apesar deles serem importantes, certo? Principalmente se você vai fazer inferência estatística, aqui o nosso foco está sendo previsão. Então, algumas dessas premissas você até pode relaxar no caso de fins de previsão, tá? Mas é sempre importante ter pelo menos o conhecimento sobre essas premissas. E aí, se você quiser saber todos os detalhes técnicos, tem lá nas referências que eu deixo aí no final. Bom, entendido isso, vamos ver como que o modelo funciona, né, em termos aí de estimação. Então, você precisa, como eu falei, você precisa estimar esses coeficientes aqui, esses betas, né? E aí, a gente vai ter métodos para isso, métodos estatísticos que envolvem bastante matemática, certo? Então, eu já mencionei que a ideia da regressão linear é minimizar a distância ali entre o que foi observado com o que foi previsto, ou seja, minimizar aquele termo de erro. Então, o termo de erro é esse daqui, a distância entre o observado e o previsto, e a gente quer minimizar isso aí, para traçar justamente a reta ali, que melhor se ajusta, né, vamos dizer assim, aos seus dados. Então, vamos tomar aqui o exemplo da regressão linear simples. Como que a regressão linear faz isso? Ela basicamente vai usar um método que chama estimador de mínimos quadrados ordinários, que vai basicamente minimizar a soma do quadrado dos erros, do quadrado chamado também de resíduos. Então, ao minimizar essa soma dos quadrados dos resíduos, a gente
pega esse problema de minimização, né, e deriva ele em relação a beta 0 e beta 1, no caso de regressão linear simples, e chega com algum tratamento algébrico, né, nessas duas fórmulas aqui. Beta 0 vai ser igual a y média menos beta 1 vezes x média, e beta 1 vai ser igual, aqui no numerador, a soma de x menos x média vezes y menos y média. No denominador, a soma de x menos x média ao quadrado, certo? Então, essas são as estimativas, né, que a gente tem para os termos lá da equação do modelo de regressão linear simples. Então, com essas fórmulas aqui, a gente consegue chegar em valores para esse beta 0 e para esse beta 1, certo? Como eu falei, é um problema aí de minimização, você consegue solucionar com derivada e, salvo engano, ali no livro do Udrich, tem ali a demonstração formal para caso você queira dar uma olhada, certo? Então, não é um bicho de 7 cabeças, é basicamente, se você sabe fazer média, se você sabe fazer subtração e multiplicação e divisão, você consegue, matemática básica, você consegue calcular o beta 0 e o beta 1, certo? Então vamos fazer isso de forma prática agora. Vou mostrar um exemplo de calcular isso daqui na mão, usando planilha eletrônica para entender os cálculos. Eu acho que é interessante. E mostrar também na prática com código esse mesmo procedimento. Bom, agora vamos para um exemplo prático de um exercício de regressão linear para precificação de imóveis. Então, nosso objetivo é prever preço de venda de imóveis com base na área em metros quadrados desses imóveis. Então, é razoável supor, né, que essas coisas têm uma relação, preço de imóvel com área do imóvel. A gente vai utilizar aqui um conjunto de dados que é o AMES Housing Data. Ele possui 82 variáveis, 2.930 imóveis e é referente à cidade de Ames, em Iowa, nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais sobre o conjunto de dados, tem na referência ali que eu deixo no final do material outras informações. Então, o modelo que a gente quer estimar com regressão linear é esse daqui, essa equação aqui. A gente quer prever preço de venda do imóvel com base na área, tamanho do lote em metros quadrados, que é o que está nesse conjunto de dados. Então, a gente tem essas duas informações nesse conjunto de dados. Vamos fazer um exercício aqui com isso. Então, a gente vai fazer aqui primeiro um exercício de regressão linear. Vamos estimar aí essa regressão linear na mão. Então, vamos usar aqui, não vamos usar código, não vamos usar linguagem de programação, vamos usar somente planilha eletrônica, sem clicar em botão, calculando tudo manualmente. Então a ideia aqui é pegar a intuição, a mecânica por trás do método aí de regressão linear, certo? Então vou mostrar aqui brevemente a parte dos dados, tá? A separação de amostras, pré-processamento. Isso tudo já foi abordado em outro momento, então vou passar por cima aqui, não vou mostrar a parte de código dessas etapas aqui, só vou mostrar a parte do método em si. Então, se a gente plotar essas variáveis, esse conjunto de dados num gráfico, vai ter essa cara aqui, vários outliers. Então, a gente pega e separa esses dados em duas amostras, treino e teste, 70%, 30% respectivamente, e aplica pré-processamento nos outliers, usando a regra de corte do interquartil range, intervalo interquartil, do livro lá do professor Hindman, que ele sugere essa regra. O resultado na amostra de treino vai ser este daí. Então, aqui o preço de venda do imóvel, aqui a área em metros quadrados, certo? Então, com esse conjunto de treino aqui, vamos pegar esses dados, né, e fazer uma regressão linear na mão. Então, vamos fazer isso usando planilha eletrônica. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar os dados. Está aqui nesse link, ó, que eu vou deixar disponibilizado, tá? Então, clica nesse link para baixar os dados. Vai abrir aí
uma janela para salvar no seu computador, vou chamar de treino o arquivo, então tá aí. E aí, vamos lá no Google Drive, você vai precisar ter uma conta no Google Drive, se quiser fazer no Excel, você pode fazer, fica à vontade, vou usar aqui o Google Planilhas. Então, para isso, precisa de uma conta no Google, precisa ter acesso ao Google Drive. Você vai fazer o upload desse arquivo aqui para o Google Drive. Então, tá aí fazendo o upload. Uma vez que fez, clica para abrir o arquivo no Google Planilhas, Google Sheets, para ter acesso aos dados na planilha eletrônica. Então, tá aqui meus dados do preço de venda da área do imóvel. Agora vamos fazer uma regressão linear com base nesses dados, sem usar linguagem de programação para isso. Então aqui a ideia é pegar, como eu falei, a intuição. Então vamos começar criando aqui algumas colunas. A nossa ideia aqui básica vai ser basicamente seguir o que está aqui nessas formas, né? Então a gente precisa calcular a média do y, a média do x, precisamos calcular o x menos o x média, o y menos o x média, precisamos multiplicar esses dois termos, precisamos calcular o quadrado do x menos o x média e também precisamos somar essas coisas aqui para ter o beta 0 e para ter o beta 1. Então vamos fazer passo a passo, né, resolver todos esses termos para lá no final calcular esses betas, esses coeficientes. Então vamos começar aqui criando algumas colunas. Aqui à direita, acho que já está bom assim. Criar uma coluna aqui na esquerda. Vou mover lá para o final da tabela e vou adicionar aqui algumas linhas e colocar aqui, ó, soma, média. A gente vai precisar desses campos aí, dessas informações. Então vamos começar calculando a média, ó. Então, average, para calcular a média, né? Eu apertei ali o tab, ele já fez sozinho para mim, ó, do B2 até o 1888, deu a média aí da primeira variável, que é o y. Então temos a média do y. Agora vamos calcular a média do x. Então, arrasta para o lado, vai ter o valor da média do x. Já temos as primeiras informações que a gente precisa. Y média, x média. Vamos calcular agora x menos x média. Então é cada valor de x menos a sua média. Então vai ser x menos x média, que é igual a o valor da coluna C menos vamos só ocultar um pouco dessas linhas para ficar mais fácil aqui a manipulação aí entre as células. Então vou ocultar essas linhas aqui. Os dados ainda estão aí, só estão ocultos, tá? Então vamos colocar aqui, ó, os dados da coluna C menos a média dessa coluna, que é isso daqui. E aí coloco o cifrão aqui para fixar esse valor, né? E replicar essa fórmula para baixo. Então clica duas vezes, replicou para baixo. Então temos aí, ó, cada valor de x menos a média. Vamos fazer o mesmo para y. Então aqui vai ser y menos y média, que é igual a os dados da coluna B menos essa média aí da coluna B. Então perceba que é procedimento bem simples, não tem muita dificuldade. Cliquei duas vezes, arrastou para baixo. Então agora tem mais dois termos aqui dessas equações aqui. Vamos continuar calculando isso, essa multiplicação aqui, ó, x menos x média vezes y menos y média. Então vai ser isso daqui vezes isso daqui. Então é igual a os dados da coluna D vezes os dados da coluna E. Então, se os dados não fossem tão extensos, né, quase 2000 data points, você poderia fazer isso daqui até na calculadora, se você quisesse, porque os cálculos são bem simples, realmente. Vamos seguir adiante. Agora o que está faltando aqui é esse termo ao quadrado, ó. Então, esse x
menos x média ao quadrado. Então é bem simples também. Aí aqui no Excel, no Google Planilhas, tem a função power, né? Se for em português, eu acho que se chama potência. Você passa a base, qual potência ao quadrado, ele calcula para você. E aí temos o último termo aí. Então esse daqui é os procedimentos passo a passo, né, quebrados, né, em pequenas etapas que a gente precisa fazer. Agora o que está faltando é fazer esses somatórios aqui, ó, de cima e de baixo, para ter os numeradores do beta 1. Então a gente faz a soma do denominador, que é esse ao quadrado que a gente acabou de fazer, e a soma da coluna anterior, que é essa daqui. Então vamos somar essas duas coisas, ó, sum, acho que no português vai ser soma. Somou para a gente, arrastamos para o lado, vai somar a coluna do lado também. Bom, agora temos tudo que a gente precisa, todos os termos, para calcular os dois betas. Aí perceba que o beta 0 depende do beta 1, então a gente precisa resolver o beta 1 para depois ter o beta 0. Então vamos resolver esse beta 1, que é esse numerador, dividido por esse denominador. Então aqui, beta 1, beta 0. Beta 1 vai ser igual, o numerador é isso daqui, então essa soma aqui, dividido pelo denominador, que é esse cara aqui, vai ser essa soma aqui. Então temos aí o valor do beta 1, 6,49. E agora o beta 0, a gente consegue calcular ele. Y média menos beta 1 vezes x média. Então, y média menos beta 1 vezes x média. E aí temos o valor de beta 0, que é o intercepto, né? 110.172. E aí, somente com esses dois termos, né, substituindo aqui nessa equação, a gente chega em uma previsão para o preço do imóvel. Então, coloca beta 0 aqui, coloca beta 1 aqui, vezes a área do imóvel em metros quadrados, a gente chega num preço para o imóvel. Então é bem simples, bem intuitivo, espero que tenha ficado claro. Conseguimos fazer em cerca de 10 minutos todo o procedimento, certo? O que em código, né, em linguagem de programação, vai levar milissegundos. Mas é importante para você ter o treinamento sobre como que funciona por trás do código, que é o que a gente vai fazer agora na sequência. Bom, agora vamos fazer esse mesmo exemplo de regressão linear para precificação de imóveis que a gente fez aqui na planilha. Vamos fazer lá na linguagem de programação R. Então, eu já deixei aqui o código preparado. Vou usar aqui o ambiente de programação da Posit Cloud. Conforme já mencionado em outras oportunidades, está acessível para todo mundo. Então, tem aqui o código que vai estar disponível no site da análise macro, certo? Eu vou só dar umas linhas gerais aqui do que está sendo feito, tá? Mas a gente vai focar na estimação, nos comandos de estimação, tá? Mas aqui a gente precisa carregar os pacotes, instalar eles caso não estejam instalados. A gente coleta os dados, vem desse dataset AMS, desse pacote Model Data, certo? Gero aqui todas aquelas visualizações que eu já exibi previamente, tá? Então, eu vou só executar aqui rapidamente. Então, está aí a primeira visualização de dados. Separo as amostras em treino e teste. Então, está aí o número de linhas de cada uma. Aplico ali o filtro pela regra do intervalo interquartil nas amostras. Está aí a nova distribuição dos dados e o número de linhas, certo? E agora, com tudo isso, a gente chega no principal aqui, que é a estimação do modelo. Então, como que eu faço para estimar o modelo de regressão linear usando R? É muito simples, a gente só precisa dessa função LM, que já vem de fábrica com R, você não precisa carregar nenhum pacote para usar ela. Então, você aponta nesse argumento forma qual que é a variável dependente, til, que é como se fosse um igual, né? Você pode imaginar. Depois do til, qual que são as variáveis
e a estrutura das variáveis independentes. Então, se tivesse mais de uma, você poderia colocar x mais z mais w, etc. Então, é a expressão de fórmula que é utilizada aqui nessa função. Então, variável dependente, do lado direito, variável independente. E a origem dos dados, que é esse dataset treino, que a gente já viu ali na planilha eletrônica. O preço do imóvel é o y, a área em metros quadrados é o x. Então, rodando isso daqui, ele vai te entregar aí uma lista, tá? Então, uma lista com várias informações. A gente não precisa de tudo isso, né? A gente está focado aqui em previsão somente. Então, você pode obter algumas estatísticas descritivas do modelo. Ó. Então, ele dá aqui os valores estimados para os coeficientes, por exemplo. Está em notação científica, então vou desabilitar aqui a notação científica nessa seção para mostrar sem essa notação. Então, o beta 0, que é o intercepto, é 110.172, que é o valor que a gente tinha calculado na mão anteriormente. E o beta 1, que é o x, né, o coeficiente da variável x, que é a área em metros quadrados do imóvel, 6,49, que é o valor que a gente chegou também calculando manualmente. Então, com o código ou com planilha, você consegue chegar nas estimativas de um modelo de regressão linear. Então, é importante aprender primeiro com como que funciona, para depois partir para o código, para isso daqui não se tornar uma caixa preta. Então, com o modelo estimado, você consegue gerar previsões com a função predict. Então, a gente gera previsões, né, a partir de um modelo estimado, passando novos dados, né, das variáveis que são independentes, que a gente costuma chamar de variáveis exógenas do modelo, que é o lado direito, né, da equação. Então, cadê? Então, tudo que está aqui do lado direito, né, as variáveis que estão aqui do lado direito, são as variáveis exógenas, independentes. Para você produzir previsão, precificar o valor do imóvel, né, valor de venda aí, você precisa passar novas informações para ter uma previsão. Então, passa uma área em metros quadrados para ter uma previsão, uma precificação de venda aí do imóvel. E aí, os valores dos beta 0 e beta 1 você já tem. Então, só precisa de novos dados das variáveis independentes. Então, por isso está aqui, ó, new data igual teste. Então, ele vai pegar e solucionar aquela equação ali com base nos novos dados que eu estou passando aqui dessa amostra, né, de teste, que é os 30% que eu omiti do total de dados, né, que o modelo não enxergou esses dados ainda. Então, predict para obter previsões. E adicionalmente eu calculo aqui as métricas de acurácia, né? Somente uma na verdade, que é o RMSE, da amostra de treino. Então, valor observado menos valor previsto, que é esse elemento da lista. Ó. Então, isso aqui é a previsão de dentro da amostra, os valores estimados da reta, né, de regressão, certo? Então, isso daqui é a nossa reta de regressão para o nosso modelo. Então, observado menos previsto vai dar o erro de previsão dentro da amostra. Faço a mesma coisa para fora da amostra, observado menos previsto fora da amostra. E calculo o RMSE, né, que é a raiz quadrada da média do erro ao quadrado. Então, calculo para a amostra de treino, para a amostra de teste. E está aí os valores. Meramente para você avaliar, aí, pelo menos uma avaliação básica, né, de como que está o desempenho do modelo. Então, na amostra de treino, tem um RMSE de 56 mil e na amostra de teste, 49 mil. Então, não é exatamente 49 mil dólares, né, mas a interpretação pode ser aproximada a isso, que seria um erro bastante alto. Né? Então,
Tem muita coisa que daria para melhorar aqui no modelo, né? Até mesmo vendo aqui estatísticas descritivas do modelo, né? Por exemplo, o R ao quadrado, ajustado, são valores que vão basicamente mostrar aí quanto que o seu modelo ele está captando de variações na sua variável dependente, né? É um valor bem baixo, né? O valor máximo é 100%, né? Então a gente tem aqui 11% de explicação, né, das variações da sua variável dependente do preço do imóvel. Então tem muito a melhorar nesse modelo, né, em termos de acurácia, principalmente. Você poderia adicionar mais variáveis, né, para tentar melhorar isso daqui. Aqui a nossa ideia foi somente entender a mecânica, né, de estimação do modelo e também aqui o código para você estimar e construir previsões, certo? E aí fica como exercício aí aos interessados construir uma previsão melhor com base aí nesse problema, nos dados e nesse modelo que eu apresentei. Bom, agora vamos fazer esse mesmo exemplo de regressão linear que a gente fez aqui na planilha, vamos fazer lá na linguagem de programação Python. Então eu deixei aqui preparado já o código para agilizar o tempo. Estou usando aqui o ambiente de programação do Google Colab, tem acesso à interface do Jupyter Notebook aqui dentro e está acessível a todo mundo, conforme já mencionei previamente. Então, eu vou pular aqui diretamente para a parte de regressão, tá? Não vou focar aqui na parte de coletar os dados, de separar amostras, tudo a gente já abordou em outro momento. Eu vou pular esses códigos aqui. Aqui eu só estou importando as bibliotecas, instalando essa biblioteca aqui, necessária para o código reproduzir. Aqui vai ter o gráfico de dispersão, como eu já mostrei. Aqui vai ter a separação de amostras, número de linhas de cada uma. Aqui a gente aplica pré-processamento, conforme já mencionei, número de linhas. E a gente chega agora na etapa que a gente queria, que é fazer a estimação da regressão linear. Então, para fazer isso, a gente utiliza a biblioteca Stats Modules, uma biblioteca de processamentos, né, cálculos estatísticos, bem interessante. Tem vários modelos, inclusive modelo de regressão linear implementado nela. E vai ter esse método aqui chamado OLS, desse módulo SMF, que possibilita que você expresse um modelo de regressão linear usando essa expressão aqui de string, que é como se fosse uma fórmula. Então, no lado esquerdo do til, a gente coloca a variável dependente, no lado direito do til, a gente coloca a variável ou as variáveis independentes. Então, aqui poderia ser mais variáveis, poderia ser x mais z mais w, etc. No nosso caso aqui vai ser um modelo de regressão linear simples, então só tem duas variáveis. Então você expressa aqui algo como isso daqui, a gente colocou aqui em cima. Ó. Então essa expressão aqui, essa equação aqui, você coloca aqui dentro com os nomes das variáveis, né? Então essas variáveis estão nesse dataset chamado treino. Ó. Então aqui o preço de venda, aqui a área em metros quadrados, né? E tem que corresponder os nomes das colunas. E você passa no argumento data a fonte dos dados. Então aqui você está especificando o modelo. Uma vez que você especificou o modelo, você chama o método fit para estimar ele. Então, fazendo isso, demora milissegundos, você já tem um modelo estimado, certo? E aí, a gente consegue extrair aí as estimativas, né, os coeficientes do beta 0, beta 1 e outras estatísticas aí descritivas. Então, está aqui o beta 0, que é o intercepto do modelo, deu aí 110.172, que é o valor que a gente chegou calculando manualmente aqui na planilha. Já o beta 1, a gente tem aqui a estimativa 6,49, que é também o valor que a gente chegou manualmente.
Então perceba aí que é muito tranquilo fazer isso por código. E aí você tem como também, né, fazer aí a previsão com o método predict. Então você utilizaria o modelo estimado, ponto predict, passa aqui o novo conjunto de dados, né, sobre o qual você quer construir previsões. Então você tem um modelo estimado, o que a gente vai fazer basicamente é pegar essa equação aqui e solucionar ela. Então a gente tem valores para beta 0, tem valores para beta 1, a gente passa novos dados para a área em metros quadrados para chegar a uma previsão do preço de venda, né, do imóvel. Então a ideia é essa, dessa função predict. Então aqui você passa o conjunto de novos dados sobre o qual você vai construir previsões, executa isso daí, ele vai te entregar aqui uma Panda Series com as previsões, com base nessas áreas em metros quadrados, né, que você passou para prever, certo? E a partir daí, né, você pode calcular as métricas de acurácia e tudo mais, que eu acho que eu faço aqui no final, ó, desse exercício. Ó. Então, calcular a acurácia de treino, para ver como está o modelo na amostra de treino, calcular a acurácia na amostra de teste, aqui eu calculei o RMSE, né, então vai ser o observado, menos o que foi previsto, que é esse atributo aqui, fitted values, do modelo estimado. Um menos o outro vai dar o erro na amostra de treino. Faz a mesma coisa para a amostra de teste, vai ter o erro da amostra de teste para os dados que o modelo ainda não enxergou. Calcula o RMSE, então a raiz quadrada da média do erro, né, ou resíduo ao quadrado. E aí chega nesses dois valores, né? Na amostra de treino a gente tem 56.738, a amostra de teste 51.161, certo? Aqui não é que tem transformações aí, né? Então não é exatamente 51 mil dólares, né? Mas supondo que você pode interpretar desse jeito, de maneira mais simplória, então um erro na amostra de teste de 51 mil dólares, né, em média, vai ser um erro bastante grande, né? Então tem muita margem para melhorar o modelo, né? E você também pode avaliar ele, no caso aqui, com medidas alternativas. Uma delas pode ser o R ao quadrado, né? E o R ao quadrado ajustado, certo? É um valor que vai até 1. Então aqui seria 100%, né? Então aqui seria 11% que o modelo captou, que ele consegue explicar as variações da sua variável dependente do preço dos imóveis. Então tem espaço para melhorar o modelo em termos de previsão, né? E aí eu vou deixar aí como exercício você tentar melhorar esses valores, acrescentando novas variáveis, fazendo pré-processamentos e etc. Certo? Então aqui a ideia era mostrar a mecânica de estimação e como fazer para construir previsões a partir do modelo estimado.